Olá, bem-vindo ao Alô Senado, o espaço interativo feito para você perguntar, sugerir, criticar, enfim, trazer para o Congresso Nacional os temas que você quer discutir. Hoje os senadores respondem qual seria o melhor sistema de governo para o Brasil. Vai haver recurso para a implementação da reforma do ensino médio? Existe previsão de obras de saneamento em Queimada Nova, no Piauí? E por que a reforma tributária não é prioridade? E mais, jovem senador com a senadora Simone Tebet e o quadro Passeata Eletrônica com o senador Humberto Costa. O Alô Senado começa agora. O Nelson de Mello enviou uma mensagem por WhatsApp para o senador Ronaldo Caiado. Para o Nelson, o regime presidencialista de coalizão adotado hoje é prejudicial ao país. Ele pergunta ao senador qual seria o melhor sistema de governo para o Brasil. Nelson, Alô Senado levou sua mensagem ao senador Ronaldo Caiado. Nelson, é importante que você saiba que dentro da pulverização de partidos que o Brasil criou, é impossível não ter uma coalizão. Você precisa ter um mínimo de deputados e senadores apoiando o governo para que essas matérias sejam aprovadas. Agora, nós já estamos tomando as providências. Primeiro, nós já aprovamos aqui no Senado o fim das coligações nas eleições proporcionais e nós já aprovamos também uma regra de desempenho. E com isso nós acreditamos que de 33 partidos que existem hoje, com mais 50 que estão sendo propostos, acho que nós vamos chegar em torno dos 12, 13 partidos e aí nós teríamos a condição de governar sem essa necessidade da coalizão. E o Passeata Eletrônica continua conversando com senadores para descobrir como eles usam as redes sociais para dialogar com a população. Hoje é dia de ouvir o senador Humberto Costa. Eu utilizo todas as mídias existentes, né? E procuro, por intermédio delas, não somente fazer uma prestação de contas do nosso trabalho diuturno aqui no Senado Federal, mas também registrar as minhas posições, as minhas opiniões, aquilo que nós vamos debater em plenário ou nas comissões, inclusive com a antecipação e a manifestação da nossa opinião, da nossa posição. E isso permite uma interação com os eleitores, com a população de um modo geral, nos permite agregar sugestões sobre fatos que nós não tínhamos ainda feito uma reflexão. Então, acho que é um espaço importante de prestação de contas e de interação com as pessoas. Eu sou João Victor, eu tenho 16 anos. Eu gostaria de perguntar ao senador Cristóvão Buarque, meio que está tendo a reforma estudantil no Brasil. E essa reforma o Brasil teria recursos para sustentar uma reforma dessas? João Vitor, essa é que é a parte boa da reforma, vai precisar de mais dinheiro. Venha brigar comigo para que esse dinheiro chegue. A gente não pode dizer, como não tem dinheiro, não faz a reforma. Não pode. Agora alguns vão dizer, mas não tem uma PEC que limita os gastos? A PEC limita os gastos no total. Mas permite que aumente da educação desde que baixe de outros gastos. Eu quero que você, João Vitor, venha brigar pela minha proposta orçamentária para 2018, e que eu vou propor aumento para a educação. Mas eu vou dizer de onde esse dinheiro deve sair. E aí é capaz de você não me apoiar. Porque nos acostumamos no Brasil a aumentar para a educação, para a saúde, para a segurança, para transporte, para a aposentadoria, para salários. E isso não dá mais. Existe uma ditadura, que é a ditadura da aritmética. Tem uma outra também, que é da gravidade. Eu respeito a ditadura da gravidade. Eu não salto do 10º andar pela janela. Vou pela escada, pelo elevador. E eu respeito a ditadura da aritmética. Quando eu somo 2 mais 2, eu ponho 4. Nunca ponho 5. Então, vai precisar de mais dinheiro, mas isso é bom. A gente sempre não quis isso. Vamos lutar, João Vitor, para que a gente ponha o dinheiro que é necessário para essa medida provisória. Lá de Pernambuco, Cláudio Galdino pergunta por que não se discute a reforma tributária. Ele diz que essa reforma deveria ser prioridade, pois aumentaria a arrecadação.
Cláudio, quem responde ao senador Eduardo Braga? Eu queria dizer ao Cláudio Galdino que, tanto quanto ele, eu concordo que, em função da situação fiscal brasileira, e em especial dos estados, e em alguns estados a situação é mais crítica do que em outros, uma reforma tributária é necessária. E essa reforma tributária, ela não pode se restringir apenas à questão do PIS/COFINS e à questão do ICMS e do IPI. É preciso que o Brasil faça uma avaliação, se não é hora, e eu acredito que seja, de diminuir a carga tributária sobre salários, aumentar a carga tributária sobre dividendos, sobre juros de capital próprio e sobre ativos financeiros e patrimoniais, e que haja também uma redução de carga tributária sobre a produção industrial, para que nós possamos ter duas medidas macroeconômicas que eu reputo importante diante do cenário nacional. Com uma redução da carga tributária sobre salários, nós aumentaríamos o poder aquisitivo do cidadão brasileiro. Aumentando o poder aquisitivo, obviamente, crescerá o consumo. Crescendo o consumo, obviamente que as indústrias irão aumentar a sua produção e, portanto, voltaremos ao ciclo virtuoso de emprego que nós estamos vivendo uma profunda crise de desemprego no Brasil. E ao desonerarmos também, portanto, com uma redução de carga tributária à produção, nós daríamos mais competitividade aos produtos industriais brasileiros, possibilitando, portanto, que a combinação de ganho de poder aquisitivo com redução de custo da produção industrial, nós tivéssemos, então, um incremento do consumo dos bens industriais, gerando emprego e renda e reanimando a nossa economia e, finalmente, voltando a gerar emprego e renda neste país. Olá, meu nome é Marina Viviane, eu sou jovem senadora de São Paulo e a minha pergunta é geral para os senadores. Eu gostaria de saber qual foi a maior dificuldade, o maior problema que vocês encontraram em suas carreiras como senadores. Eu tenho que dizer que é o meu primeiro mandato. Eu cheguei tem 1 ano e meio na casa, quase 2 anos. E acho que cheguei no pior momento da vida política. Eu não preciso dizer por quê, você sabe melhor do que eu. Crise econômica, crise política, crise institucional, crise de credibilidade, uma corrupção desenfreada. Isso tudo faz com que dificulte o nosso trabalho. É importante que você saiba que há bons e maus em tudo. Na medicina, na advocacia, na vida do cotidiano, e há bons e maus políticos também. Mas hoje, diante de tanta corrupção, de tanto descaso, de tanta insatisfação da população brasileira, nós somos colocados todos no mesmo balaio. Então isso dificulta muito, né? O andar na rua, o querer fazer e sentir que a gente não consegue avançar e não está tendo também o reconhecimento de uma parte da população que nos iguala por baixo. Acho que a gente, no futuro próximo, vai ter que repensar isso, senão daqui a pouco, realmente, só vai querer estar na função de senadora, de senador, de prefeito, da sua cidade, de vereador, os maus, porque os bons não vão querer entrar na política pensando por que eu vou para lá para ser pré-julgado pela população brasileira. Então, resumindo, a maior dificuldade que eu vejo é essa. É o momento que atrapalha que nós possamos fazer um bom trabalho para vocês. A gente encerra o Alô Senado de hoje com a mensagem do Caetano Vitalino, que mandou um WhatsApp da cidade Queimada Nova, no Piauí. Ele conta que lá ainda não tem rede de esgoto e pergunta se existe algum projeto de saneamento para a sua cidade. Quem responde é a senadora Regina Souza. Caetano, é o seguinte, saneamento é uma coisa cara, por isso que os governos fazem pouco. Né? É vergonhoso o índice de saneamento no Brasil. Mas Queimada Nova, eu botei uma emenda de saneamento para Queimada Nova. Infelizmente, me parece que a prefeitura perdeu o prazo ou não colocou a documentação necessária. Certo é que essa emenda está dada como perdida. Vamos tentar recuperar, mas é muito difícil, porque ela era do ano passado, tinha que ter feito o contrato até 31 de dezembro. E algumas cidades ou estavam no calque, estavam inadimplentes, ou os prefeitos perderam prazos de colocar os projetos no sistema. Eu vou verificar como é que está esse caso, mas eu coloquei emenda de saneamento para Queimada Nova. E por hoje é só. O Alô Senado volta na semana que vem com mais assuntos escolhidos por você.
Continue participando e mandando as suas mensagens. Para fazer contato pelas redes sociais, os endereços são twitter.com/alôsenado e facebook.com/Alô Senado Federal. Se preferir o WhatsApp, o nosso número é o 61 99966 1616. Você pode enviar texto, vídeo ou áudio por WhatsApp. Por telefone, liga de graça para o 0800 61 2211. E para deixar uma mensagem escrita no site da TV Senado, acesse senado.leg.br/TV. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!